Olá, hoje a gente vai dar uma olhada nesses três componentes, Radio Group, Combo Box e... Esses três componentes, eles servem basicamente para a mesma coisa, para exibir uma lista de opções para o usuário, onde o mesmo ele pode escolher uma e apenas uma das alternativas apresentadas. A diferença entre eles é essencialmente a forma gráfica como a gente visualiza. Então, no caso do Radio Group, todas as alternativas estão sempre visíveis pelo usuário, enquanto que no list box, dependendo da quantidade de itens, apenas uma parte deles vai ficar visível o tempo todo. Já o Combo Box, apenas uma alternativa ou nenhuma fica visível, até o momento que o usuário resolve abrir a lista de opções. O Combo Box ele tem como vantagem ocupar pouco espaço na tela, na interface do usuário, permitindo uma grande quantidade de itens. Essas são as principais propriedades que a gente vai manipular nesses componentes, além das outras já tradicionais, como fonte, tamanho, posição, cor. Criar uma aplicação Windows VCL. Vou começar pelo Radio Group. Então tá aí o Radio Group. Como eu falei, as principais propriedades que a gente tem para ele. Primeira propriedade aqui é a Caption, que é esse texto que vai aparecer logo no início. E agora a propriedade Itens, onde eu vou adicionar quais são os itens que eu quero que apareçam aí. Então vamos lá. Ok. Então, aqui estão os itens. É importante que se eu adicionar uma linha em branco, aqui, por exemplo, vão aparecer itens em branco. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de adicionar. Assim como eu adiciono com facilidade, eu também removo. Okay? A propriedade item index indica qual dos itens está selecionado, começando em 0. Então, solteiro é 0, casado é 1, separado é 2 e assim por diante. Quando esse item index estiver em menos 1, significa que não tem nenhum selecionado. Se eu colocar 0, quem fica selecionado é o solteiro. Se eu colocar 1, casado e assim por diante. Então, se eu quiser ter uma opção que seria padrão, por exemplo, eu quero deixar o solteiro como padrão. Então, eu já posso deixar ele pré-marcado para facilitar a vida do usuário. Tá? Agora, se eu não quiser, então mantém como estava antes, no menos 1. Se eu rodar, então, exemplo, e aquilo que eu comentei antes a respeito das opções, eu tenho 4 opções, mas eu posso marcar apenas uma. Tá? Então, é só uma delas que fica selecionada. Lembrando que essas propriedades todas, elas também podem ser alteradas durante a execução do programa. Então aqui eu tenho 4 itens, se eu quisesse adicionar mais itens durante a execução do programa, podem ser adicionados, justamente por essa propriedade itens. Vou adicionar mais 2 itens aqui agora, os 2 estados mais comuns. E aí, digamos que seja que a área que eu tenho para colocar esse componente seja uma área como essa, desse tamanho. Aqui ficou muito apertado, então eu posso dividir isso em colunas. Então tem a propriedade de columns, eu vou colocar então em 2 colunas, certo? Lembrando que o índice começa aqui, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vou dar para ver.
Posso adicionar mais colunas também, ó. 3 colunas, e assim por diante, né? Se eu quiser manter apenas uma, posso voltar e posso ajustar isso do modo que for mais conveniente.